A paz do Senhor, meu irmão em Cristo, e aqueles irmãos que gostam de ouvir meus vídeos, minhas mensagens, mando uma saudação bem calorosa de todo o coração, fraternalmente em Cristo. E peço a você que, se ainda não se inscreveu no meu canal, eu lhe peço, por favor, inscreva-se e acione também o sininho, que é para facilitar o recebimento dos vídeos e para que o meu canal vá mais além, para facilitar a outros ouvirem também a palavra do Senhor. Compartilhe dignamente. O tema de hoje é o seguinte, é um tema muito importante. O trigo e o joio no arrebatamento da igreja. Vou repetir. O trigo e o joio no arrebatamento da igreja. Para nossa meditação, vamos ler Mateus capítulo 13, versículo 40 a 43, que diz assim: Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que é causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Graças a Deus. A igreja de Jesus, porque Jesus só tem uma igreja, irmão. Ele não tem 2, 3, 4 igrejas, não. Existem muitas igrejas aqui para nós. Muitos ministérios. Ministério fulano, ministério beltrano. Igreja fulana, igreja beltrana. Só aqui para nós. Mas nosso Pai Celestial olha lá do seu trono para nós, só vê uma igreja. Ele não vê título de igreja, vê a igreja, a noiva dele, o corpo de Cristo. Ele tem uma igreja, que essa igreja se constitui o corpo simbólico de Cristo, a noiva do Cordeiro. Aleluia. Essa noiva do Cordeiro, que é a igreja aqui na terra, se encontra dividida. Embora, apesar que a igreja mesma, que é a noiva do Cordeiro, não está dividida. Ela é única. Ela é uma só. Não se acha dividida. Quando nós pronunciamos a igreja do Senhor na terra está dividida, é porque nós estamos generalizando, juntando todos os grupos, todas as pessoas que se julgam crentes, que se diz cristãos, todos. Aí nós consideramos como a igreja ao todo. Por isso que pronunciamos, a igreja está dividida. Porque uma parte é o joio e a outra parte é o trigo. Tudo com título de crente, cristãos, igreja. A gente olha, a pessoa olha para a igreja, vê tudo igreja, só trigo, tudo parecendo com trigo. Mas no trigo está o joio. E só quem conhece bem o joio é o dono da igreja.
A ele ninguém engana. Quem é joio, ele sabe. E quem é trigo, ele sabe. A separação completa e a recompensa de ambas as partes no arrebatamento da igreja, que está perto. Quando eu digo está perto, está a acontecer a qualquer hora. Está a acontecer a qualquer momento. Estão tudo cumprido. Só falta Jesus tirar a igreja. No momento do arrebatamento, aí é quando haverá a separação. Trigo do joio. Agora, tem muito joio com o nome de trigo, pregando, cantando, ensinando e etc. Dirigindo igreja. Nome de trigo. E, no entanto, não é trigo. Não são trigos, são joios. A igreja, repito, está dividida no sentido que eu estou me referindo. Trigo e joio. Separação, dia da separação está chegando. A hora da separação está chegando. Aleluia. A direção da igreja, quando eu digo a direção da igreja, não estou me referindo à direção de uma denominação. Denominação fulana, nem direção de denominação cicrana. Não se trata nisso. Eu estou falando que a direção do povo de Deus na terra está caído. Caído, que eu digo, está numa situação degradante. A direção da igreja do Senhor, não estou generalizando. Existem os obreiros fiéis, existem os pastores fiéis, homens de Deus, mas existe um grupo que é a maioria, infiéis, com o nome de trigo, e não são trigos, são joios. Não estou generalizando. Existe o grupo santo de obreiro, existe o grupo joio. Existe o grupo joio e o grupo trigo. Mesmo assim, essa direção da igreja não está trabalhando, nem tem trabalhado e nem está trabalhando dignamente de acordo com os ensinamentos bíblicos. Mesmo a direção do grupo chamado trigo não está trabalhando de acordo com a palavra de Deus. Tudo isso são sinais evidentes, bem evidentes, da iminência do arrebatamento da igreja. Ninguém se engane. Aleluia. Deus entregou a sua igreja na mão do homem. Jesus fundou sua igreja no Calvário, subiu para o céu, mas entregou na mão do homem, dos homens santos, para apacentá-las. Entregou na mão de homens santos. Não foi na mão de homens infiéis. Não foi na mão de homens cruéis. Não foi na mão de homens joios. Foi na mão de homens sinceros, fiéis, não para dominá-la, mas para apacentá-la, cuidá-la. João 21, 15 a 17. Mas para ganharmos tempo, porque os minutos que temos para preparar e falar e gravar esta mensagem é muito curto e nós temos bastante coisa de Deus para falar, temos que saber dividir para falar aquilo que realmente é mais necessário. Vou ler Atos 20, versículo 28.
Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Apacentar, cuidar, não é mandar na igreja. Deus não entregou a igreja na mão dos homens fiéis, santos, para mandar nela. Para apacentar. Apacentar é cuidar. Pastor é para ser servo. Aleluia. Não é para dominar a igreja, como nós vemos nos dias de hoje. Quase todos os pastores de todas as denominações mandam na igreja, dominam o rebanho do Senhor. Antibíblico. Esquecem de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Veja como é que diz. Vou ler na linguagem de hoje. Na versão linguagem de hoje, é mais claro. 1 de Pedro 5, versículo 3. Veja como é importante. Não procure dominar o que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Amém? Se você for um pastor que está ouvindo esse vídeo, preste bem atenção. Vou ler outra vez. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Não procure dominar. Mas a maioria dos pastores não vê esse versículo, não. Sabe como eles entendem aí? Domine o rebanho do Senhor. Ele vê dessa maneira. Porque é o que a gente vê. Quem manda na igreja e domina a igreja é o dono dela. É Jesus. Eu como pastor, você como pastor, é para apacentar, cuidar do rebanho do Senhor. Cuidar, zelar, preparar o rebanho para morar no céu. Com amor e carinho. Aleluia. O trigo e o joio do arrebatamento da igreja. Está misturado. Membros, joio, membros, trigo. Cantores, joio, cantores, trigo. Obreiros, joio, obreiros, trigos. Presbítero, joio, presbítero, trigo. Pastores, joio, pastor e trigo. Está uma mistura tremenda. Mas o dono da igreja ninguém engana. Se você for um joio passando por trigo, está enganado, meu filho. Porque ao dono da igreja você não engana, não. Está chegando o dia da separação. Chegando a hora. Aleluia. A direção da igreja do Senhor não tem trabalhado dignamente como a Bíblia manda. Veja lá. A Bíblia, ela não manda obreiro nenhum consagrar mulher para o ministério da palavra. Aleluia. Mas é o que nós vemos hoje em dia, é pastor nas convenções consagrando mulheres para o ministério da palavra. Indo de encontro à palavra do Senhor. Quando a Bíblia fala em Isaías 12, 3:12. Isaías 3:12. Escute lá. Escute lá. A Bíblia é cara. Eu sou um defensor da doutrina.
Isaías 3:12. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Deus está dizendo aqui que o homem que põe uma mulher, consagra para botar à frente da igreja, para tomar conta, ele é criança. É um bebê. E a igreja do Senhor na terra está cheia de bebê. Pastor e bebês. Consagração de mulheres é o que mais está se estendendo. Indo de encontro aos princípios bíblicos. Tu não tem medo do inferno não, meu irmão? Trabalhando contra as doutrinas bíblicas que Deus deixou. Quem vai de encontro à palavra de Deus é o joio. Se coloca no lugar de joio, não de trigo. Aleluia. Ferindo a Constituição bíblica. Iguais a esses políticos falsos e cruéis que falsificam, passam por cima da Constituição brasileira para prejudicar outro colega que é político. Passa por cima da Constituição brasileira. Muitos pastores estão passando por cima da Constituição bíblica para satisfazer seus prazeres, consagrar aqueles que ele quer sem Deus mandar, sem Deus ordenar. Cuidado com o inferno. Deus não brinca não. Ele deixou sua palavra para eu e você se dirigir. Veja mais. 1 Coríntios 14:34. Que é muito mal interpretado esse versículo por muitos pastores. As mulheres estejam caladas na igreja, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Isso aqui não é costume não, isso é doutrina. É doutrina. Alguém de costumes, é costume regional, local. Onde está escrito? Que era costume local. Em qual parte da Bíblia você prova que aqui fala de costume local? Veja mais 1 Timóteo 2:11. Primeiro Timóteo 2:11 a 12. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Em qual parte do Novo Testamento está dizendo que esses dois versículos Paulo falava de costumes locais? Me prova na Bíblia. Você que diz que é o costume local. Isso aqui é doutrina, meu filho. Agora, e você não obedecer à doutrina bíblica é outra coisa. Quem desobedece e falha nas doutrinas bíblicas se torna joio. O dia da separação está chegando. Aleluia. A direção da igreja do Senhor não está trabalhando dignamente como Deus quer. Está trabalhando do seu modo. Como acha melhor. Aleluia. Graças a Deus. Consagrando obreiro sem direção de Deus. Convenções, consagrando pastores
sem autorização de Deus, sem Deus ordenar, sem Deus mandar. É coisa séria. Consagram mediante a capacidade espiritual de alguns, que prega bonito, ensina bom, tem conhecimentos bíblicos, é um bom teólogo, tem muita formatura, tem dinheiro, tem conhecimento bíblico, prega bonito, mas Deus não escolheu ele para pastorado. Deus não escolheu, não deu o dom de pastor a ele, não. A convenção não dá dom de pastor a ninguém, não. Separa para o ministério. Dom de pastor, dom pastoral vem do céu. Quem dá é Deus e mais ninguém. Vem do céu. Diferente da igreja primitiva, quando ela começou. Veja como foi que a igreja primitiva começou. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Era assim. E agora? E agora? Quando eu me refiro a não consagração a mulheres, não estou me opondo contra você, minha irmã. Vocês são mulheres santas. Têm mais capacidade, muitas têm mais capacidade do que a minha pessoa e outros pastores. Mas é porque Deus não ordenou. Eu estou aqui defendendo a doutrina. Não estou defendendo pessoa. Fachada de pessoa. Não se trata nisso aqui. Eu sou um defensor da doutrina bíblica. Quem estiver de acordo com a doutrina tem meu apoio. Quem estiver fora da doutrina não tem apoio. Sou um defensor da doutrina. Estou defendendo a doutrina. É isso aí. Não estou me opondo contra você, minha irmã. Vocês são santas de Deus. Aleluia. O trigo e o joio no arrebatamento da igreja. Agora está tudo misturado. É presbítero, trigo, presbítero, joio, pastor e trigo, pastor e joio. Mas o dono da igreja está vendo. A situação ministerial da igreja na terra está uma coisa séria. No YouTube, você examinando, pesquisando, você encontra série de vários pastores pronunciando palavrões, pregando no altar da igreja. É uma vergonha. Pronunciando palavrões no altar da igreja. Isso é uma vergonha para o homem que se diz que é pastor. Você é pastor nada, rapaz. Pronunciando palavrões no púlpito da igreja. Por que pronuncia? Porque é acostumado a pronunciar em casa, quando está com os colegas, o coração está cheio de que não presta. Quando chega no altar da igreja, vai botar para fora aquilo que realmente está no coração. Pesquise, irmão, no YouTube, na internet, sim, vai encontrar vários pastores pronunciando palavrões no altar, pregando. A igreja de Deus na terra está nessa situação. Um grupo de pastores trigo, um grupo de pastores joio. O dia da separação está chegando. Aleluia.
Quando a Bíblia ensina pastores ser da seguinte forma, veja lá. O dever meu e teu, que se tu és um pastor, vê qual é o nosso dever. O que a Bíblia manda a gente ser. Convém, pois, que o bispo, pastor, seja irrepreensível. Se tu pronuncia um palavrão no altar pregando a palavra, és um pastor irrepreensível? Cadê teu testemunho de homem de Deus? Meu irmão que está me ouvindo, a coisa está séria. Está chegando a hora do arrebatamento da igreja. E é nessa hora que Jesus vai separar o trigo do joio. Os enganadores que estão no meio da igreja enganando as ovelhas do Senhor, vai ser separado, vão se manifestar. Que vão ficar com a mão na cabeça chorando e gritando. Como diz o texto bíblico que foi lido. Mateus 13, 40 a 43. Mateus 13, 40 a 43. Aleluia. A igreja de Deus está uma entidade, é uma entidade santa, mas está depreciada diante do povo, da boca do povo, da mente do povo. Está depreciada. Por conta de quê? De obreiros falsos, infiéis. Eu não me refiro nem à membresia da igreja, que a membresia da igreja não tem tanta repercussão, como tem eu como pastor, você como pastor. A igreja de Deus hoje na terra não é mais aquela que era 30, há 40, 50 anos passados, como eu alcancei. Era respeitado os crentes. A igreja é respeitada. Agora, não tem valor nenhum a igreja na boca, na concepção, na boca e na mente do mundo pecador. Por conta disso aí, de tantos obreiros, joio no meio da igreja, enganando a igreja. Aleluia. A igreja está depreciada diante do povo. Por causa de erro, de escândalo de pastores. Pastores saindo do seu local, da sua igreja, indo para o Vaticano se ajoelhar e se dobrar diante do Papa, de um falso homem, um falso cristão, que não tem nada de Deus, só tem idolatria. Receber a bênção. E o mundo está aí vendo e a igreja vendo. Cadê o valor da igreja do Senhor? Que toda a vida a igreja condenou essas práticas miseráveis. Então, o valor da igreja do Senhor diante do povo, não é que a igreja perdeu o seu valor. A igreja é santa, é o corpo de Cristo, mas diante do povo, para o povo ela perdeu o valor por conta da vida errada de uma grande parte de obreiros e pastores com a especialidade. Um amigo meu, um pastor, ficou decepcionado na cidade que ele trabalhava. Estava no supermercado, fez umas compras e pagou e ficou de lado esperando alguém. Nessa altura, um pastor também de uma igreja passou, pagou, comprou. Quando pagou, a moça do caixa disse, não tem troco. Aí o pastor amigo meu disse, fulana, deixe o pastor levar, que ele é um pastor. Depois, ele é um pastor, conheço ele. Ela disse, Deus me guarde, não confia mais em nenhum pastor. Não confio mais em nenhum. Já fomos enganados aqui por muitos. Isso é uma vergonha. Aleluia.
Então a igreja